A paz do Senhor. Eu quero declarar para você uma palavra de fé, de bênção, de vitória para a sua vida, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, que vai trazer na sua vida uma nova experiência, um novo patamar e uma realidade plena e gloriosa que o Evangelho nos promete, que Deus fez na vida de Jesus Cristo e Jesus faz na nossa vida, para que o nome dele possa ser glorificado e possamos viver as realidades eternas e gloriosas do reino dos céus que ele compartilha conosco por intermédio da fé na sua palavra e obediência à voz do seu Espírito Santo. Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Contexto: Pedro foi chamado para ir na casa de Cornélio, chegou ali, Pedro mostrou, testificou e testemunhou do Evangelho. Resultado: aquelas pessoas que ouviram a mensagem do apóstolo Pedro foram cheias do Espírito Santo, revestidas do Espírito Santo, e todos que estavam ali em volta se maravilharam de ver o Espírito Santo vir sobre aquelas pessoas antes delas serem batizadas e serem participantes da mesma bênção, da mesma promessa, da mesma virtude e experiência com Deus. Mas eu vou trabalhar com esse versículo aqui: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Ungir vem de ecrissem, que significa lambuzar, esfregar com óleo, ungir plenamente, derramar até transbordar, separar e consagrar para algo ou ofício. Nós precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser, como diz aqui o texto, ser lambuzado pelo Espírito, ser esfregado pelo contato profundo com o Espírito de Deus, e ele ser derramado abundantemente em nossas vidas até transbordar, para que possamos ser consagrados e separados para sermos mensageiros, proclamadores e testemunhos do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 de Atos, Jesus fala que nós seremos revestidos do Espírito Santo em poder e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. E essa testemunha é uma pessoa que não somente conhece a palavra, mas vivencia a palavra, sente, experimenta a palavra e as realidades do mundo espiritual, que somente o Espírito Santo pode fazer e manifestar, porque o Espírito Santo, ele testifica de Jesus, ele glorifica Jesus, nos guia em toda a verdade, nos faz lembrar da palavra e anuncia o que há de vir. Jesus falou em João 16 que tudo quanto ele ouviria do Pai, ele anunciaria a nós através do seu Espírito Santo, e nós seríamos participantes dessa plenitude. Por isso, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O Senhor nos unge com o seu Espírito Santo, a sua virtude, para que nós possamos andar fazendo o bem, as obras do Senhor, realizando a vontade, os planos, os propósitos dele, capacitados pelo Espírito Santo, curando todos os oprimidos do diabo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, na proclamação do Evangelho, confirmado pelas manifestações poderosas e gloriosas do Espírito de Deus, que é renovação, libertação, transformação, batismo com o Espírito Santo em vida e edificação da igreja. E Deus será e é conosco, e sentiremos, vivenciaremos e teremos plena comunhão através do seu Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo vive, está sentado à destra da majestade santa, e ele age, opera e atua sobre a face da terra por intermédio do Espírito Santo, preparando um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras, através do quê? Do derramar, da lavagem, da renovação do Espírito Santo, que ele derrama abundantemente sobre nós, como declara Tito capítulo 3. Então, vamos ver rapidamente a experiência de Jesus com o Espírito Santo, que é a nossa experiência também, e como ela se inicia e como ela progride. Lucas 3, 21, 22 diz assim: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Jesus obedeceu aos planos, os propósitos, os princípios do Pai Celestial. Ele não tinha pecado, não tinha necessidade de se arrepender, mas como ele fala no Evangelho de Mateus, ele batizou para cumprir toda a justiça, para servir de exemplo, para que assim como ele fez, façamos nós também. E todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele tem que ser batizado
batizado, porque quando ele é batizado, ele sepulta o seu velho homem à semelhança da morte de Jesus Cristo e passa a viver uma nova vida à semelhança da ressurreição de Jesus Cristo, como Paulo nos ensina em Romanos 6. E o que acontece? Orando, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre a pessoa, e a pessoa tem uma experiência mais íntima e profunda com o Pai Celestial, e passa a viver para o prazer, para a glória de Deus, em celebração de Deus e obediência. Nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento que abrimos nosso coração e cremos no Evangelho, mas ser revestido, habitado pelo Espírito Santo com poder e virtude, é quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Isso vem quando nós estamos em obediência aos mandamentos de Deus, não para ser salvos pelas obras ou ganhar as coisas pelas obras, mas em obediência e gratidão a tudo aquilo que Deus fez, faz e fará por nós, por intermédio da graça dele revelada em Jesus Cristo. E Jesus foi batizado, orou, foi cheio do Espírito Santo. Você sendo batizado, ore, fale com Deus e o Senhor te encherá com o Espírito Santo e a tua vida terá uma nova dimensão, um novo patamar na presença e no reino de Deus. No capítulo 4 de Lucas diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Cheio vem de pleres, que vem de coberto, repleto, completo, abundante, provido plenamente para agir e realizar algo. Deus nos enche com o Espírito Santo e nos capacita com todo o seu poder, a sua virtude, a sua presença, para que nós possamos realizar a vontade dele, realizar a obra dele, andar com ele, ter plena comunhão com ele, conhecer a ele, ser participante intimamente da natureza dele, como filhos de Deus herdeiros. O homem e a mulher que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser abundantemente revestido do Espírito, de tal maneira que o Espírito tenha plena liberdade na vida dele, e ele sinta a plenitude do Espírito em todos os momentos e circunstâncias. E a segunda palavra diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Levado vem de erguetos, que significa guiar, carregar, levar adiante, tomar nos braços, estar aberto e incitar. A pessoa é dirigida, conduzida, inspirada pelo Espírito Santo e movida pelo Espírito Santo. Ela tem uma total liberdade e comunhão com o Espírito de Deus, que ela passa a andar segundo a vontade de Deus, os planos, os propósitos de Deus e os desígnios de Deus. Resultado, uma vida vitoriosa, uma vida triunfante, uma vida santificada, purificada, e uma vida que é abençoada por Deus de todas as formas e maneiras, porque Jesus foi ao deserto e ele estava em consagração, busca, em experiência com Deus. O diabo veio tentá-lo, ele venceu a Satanás, as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne e a soberba da vida, fazendo a vontade do Pai. Resultado, o diabo foi derrotado, a carne foi vencida e os anjos vieram e o serviram, e o Deus foi glorificado na vida de Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo e se deixava ser conduzido pelo Espírito. E a palavra de Deus na boca de Jesus Cristo era um rema, a espada do Espírito, a palavra liberada no momento com poder e virtude, que derrotou o diabo e seus ardis. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, você vai ser conduzido pelo Espírito, vai vencer as tentações, vai vencer a carne, vai vencer o mundo, vai vencer o diabo, e a palavra de Deus vai ser viva e poderosa em sua vida, como uma palavra rema, que libera a bênção, o poder, a grandeza e a majestade de Deus. Resultado, em todas estas coisas, você será mais do que vencedor, e o que é mais glorioso, sua vida será uma testemunha viva, real e plena da gloriosa grandeza que é o Evangelho de Jesus Cristo. No versículo de número 14, diz assim, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava na sua sinagoga e por todos era louvado. Virtude aqui vem da palavra dunamis, que significa força, poder miraculoso, capacidade extraordinária, virtude maravilhosa, obras de poder alto poderosíssimo, cheio do Espírito Santo, conduzido do Espírito Santo, e ter o poder do Espírito Santo para realizar obras e feitos e ações extraordinárias, que é a liberação, a manifestação da unção de Deus em sua vida. E Jesus começou a realizar esses fatos, essas grandezas, majestades, não por ele, mas pela ação e a expressão do Espírito Santo na vida dele, para a glória de Deus e confirmação do Evangelho e do testemunho que ele vem realizar. É o que Deus quer fazer nas nossas vidas, é o que Deus faz em nossas vidas, e que Deus continuará fazendo pelo poder do Espírito Santo, para dar testemunho que Jesus vive e reina, está revestido de glória, poder e majestade, e que todo aquele que nele crê terá o Espírito Santo, a virtude, a unção, andará fazendo bem, curará todos os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. E Jesus ensinava, o que ele ensinava?
Você vai ver no versículo 16, 17, que ele entrou na sinagoga, foi lhe dado o livro do profeta Isaías, ele leu e ministrou. E o que ele leu? Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós somos ungidos, revestidos pelo Espírito Santo para ministrar, para proclamar, para anunciar e para fazer o desejo, a vontade e o plano de Deus na terra. Somos fracos, somos falhos e limitados, mas Deus, por intermédio de Jesus Cristo ressuscitado, que está nas regiões celestiais, intercede por nós e habita e reina em nossas vidas através da morada e habitação do seu Espírito Santo, age conosco. O Espírito Santo está sobre nós e em nós para se mover, para liberar e anunciar a sua grandeza, a sua majestade. A eficiência no ministério não está na capacidade humana. O poder do ministério não está na inteligência humana. A eficiência e o poder do ministério está na comunhão, na virtude, no ser cheio, conduzido e dirigido no Espírito Santo. No Espírito Santo ter liberdade em nossas vidas para que possamos servir e fazer a vontade de Deus em espírito e em verdade para a glória de Deus. Resultado, nós vamos ser engrandecidos e glorificados? Não. Temos esse tesouro em vasos de barro para que a glória e a excelência seja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo, nós pregamos não a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. E nós, como servos de Cristo, para exemplo de vós. Esse é o plano, o propósito e o objetivo que Jesus nos mostrou. E esse poder, essa virtude, esse dunamis de Deus em nós vai agir, vai se mover, vai ser liberado. Resultado, vidas transformadas, libertadas, salvas, redimidas, habitadas pelo Espírito Santo e sendo edificada como templo, casa, morada do Deus vivo e verdadeiro para a expressão do seu reino, da sua grandeza sobre a face da terra. O reino das trevas derrotado, o reino das trevas destruídos e desfeitos, mas o reino de Deus crescendo, abundando, prosperando e sendo engrandecido pela glória de Deus através de vidas submissas, dirigidas, conduzidas e ungidas com o seu Espírito Santo. Olha o capítulo 5, versículo 17, diz que Jesus estava reunido num lugar e estava ensinando. E estava sentado ali fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude, a unção do Espírito Santo estava sobre ele para liberar cura, para liberar saúde, libertar vidas das moléstias, das enfermidades. E o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, proclamando o evangelho. Trouxeram um paralítico com ele. Jesus teve discernimento espiritual e viu que aqueles homens tinham fé, porque o Espírito de Deus já estava trabalhando na vida daqueles homens. Jesus liberou a palavra rema: filho, perdoados são os teus pecados, depois levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. E aquela palavra foi confirmada com a virtude e o poder do Espírito Santo, que aquele paralítico não somente recebeu perdão dos pecados, mas também foi curado, restaurado e restituída a sua saúde diante de todos. Todos se maravilharam, e diz assim no versículo de número 26, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Este é o resultado, este é o plano e o propósito, a obra grande e gloriosa que Deus tem para realizar na face da terra, a liberação do poder, da virtude do Espírito Santo para impactar vidas, transformar, salvar, libertar vidas do pecado, das suas moléstias, e essas vidas serem restauradas, restituídas, renovadas diante do Senhor, e todos se maravilhar, ter temor, glorificar, engrandecer a Deus e testificar: hoje nós vimos prodígio, porque só Deus pode fazer prodígio, e Ele faz e realiza em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, para a sua glória e majestade. No capítulo 8, versículo de número 46, o poder do Espírito Santo fluiu de Jesus de uma maneira interessante. Uma mulher que sofria de um fluxo de sangue durante 12 anos. E ela cria que por intermédio de Jesus Cristo ela poderia ser curada se tocasse nele. Ela foi e tocou. Quando ela tocou, Jesus falou: alguém me tocou. Os discípulos falaram: Senhor, muitas pessoas estão aqui, como o Senhor disse que alguém tocou em ti? Aí Jesus disse no versículo 46 do Evangelho de Lucas, capítulo 8. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. A unção sobre a vida de Jesus, o poder do Espírito Santo
foi liberado. O Espírito Santo liberou o seu poder de cura, de libertação, quando aquela mulher tocou com fé em Jesus. O que eu aprendo? Quando nós tocamos com fé em Jesus Cristo, a virtude de Jesus vem sobre nós também, para nos abençoar, nos curar, nos libertar, e também para que nós possamos ser vasos, instrumento nas mãos de Deus, para testificar, proclamar e anunciar a fé. Porque Jesus olha para aquela mulher, ela testifica, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Não somente nós vamos receber ânimo, força, vigor, nós vamos ter fé que manifesta a salvação, o poder, e vamos nos conduzir em paz, viver a paz e proclamar a paz, porque o príncipe da paz, pelo seu Espírito Santo, libera a sua virtude sobre nós por intermédio da fé, para que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Bem-aventurados são os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus, de Jesus, Evangelho, Mateus capítulo 5. O Espírito Santo nos capacita a isso. O Espírito Santo realiza isso em nossas vidas. Ele libera estas coisas sobre nós em o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 10, versículo de número 21, diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, a quem aquele o Filho quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Jesus se alegrou no Espírito Santo. Agaleu, que significa exaltar, saltar, pular com alegria, júbilo e regozijo pleno. E quem dá essa alegria, júbilo e regozijo é em Jesus e em nós? O Espírito Santo de Deus. E aí nós falamos com Deus, nós damos graças, glorificamos a Deus, exaltando por aquilo que Ele revela, manifesta e expressa em nossas vidas, porque Ele oculta e são sábios e entendidos, mas revela às criancinhas, aqueles que são humildes de espírito, submissos à direção dEle e anda com Ele. Resultado: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar, e o Filho revela a nós por intermédio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos testifica do Senhor Jesus Cristo, glorifica o Senhor Jesus Cristo, e quem conhece Jesus, tem comunhão com Jesus pelo Espírito Santo, conhece o Pai, porque o Pai que está nele é quem realiza todas as obras. Olha que comunhão e profundidade. Jesus nos libera uma bem-aventurança, porque os nossos olhos vão ver, os nossos ouvidos vão ouvir o que muitos reis e profetas quiseram ver e ouvir, mas não viram por causa do tempo limitado de idade, mas que hoje nós estamos vivendo essa plenitude gloriosa, que é o cumprimento das profecias e das promessas de Deus, iniciadas em Jesus Cristo, consumada pelo seu reino que se manifestará, mas que o Espírito Santo aplica na vida de cada um de nós. Tome posse dessa palavra, tome posse desta bênção, e o Senhor Jesus Cristo será contigo e te abençoará. Então, no capítulo 11, Jesus ensina a palavra do amigo importuno, que é para clamar, orar, insistir, persistir, e ele diz assim no versículo 13: pois se vós, sendo maus, saber dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pedir aqui significa aquele que pede reconhecendo a sua necessidade. Reconheça a sua necessidade, reconheça que sem Jesus Cristo você nada pode fazer, reconheça que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Deus vai dar o Espírito Santo, Deus vai te revestir com o Espírito Santo, Deus vai te conduzir pelo Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo vai estar em sua vida, você vai conhecer a Jesus Cristo e o Pai Celestial. Os seus olhos vão ver, seus ouvidos vão ouvir, e você vai vivenciar a liberação de virtude e poder do Espírito Santo, e você será efetivamente usado poderosamente nas mãos de Deus. E eu termino essa palavra com o que Jesus fala em Lucas, capítulo de número 24, quando ele vai subir aos céus. Ele declara assim, versículo 48: e dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levando-os fora até Betânia, levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. E adorando a eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Você está vendo? Jesus prometeu e declarou que nós seremos testemunhas, receberemos o revestimento, que revestimento vem de edios, que significa investir para dentro de algo, vestir com
colocar algo sobre nós, nos dotar de uma capacitação e nos afundar para dentro, ser imergido. Você tem que ser revestido pelo poder, pela virtude dos céus, pela grandeza, a majestade do Pai. E Jesus abençoou os discípulos adoraram a Ele, se tornaram grandes júbilos, eles estavam sempre no templo, louvando a Deus e bendizendo a Deus, em comunhão e plenitude. Resultado, você vai ver Atos 2, o Espírito Santo desce sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, revestidos pelo Espírito Santo, e passam a impactar Jerusalém com esta realidade, com essa grandeza que eu estou proclamando a você. E aí, para nós e para você e todos que estão vendo esse vídeo, existe a palavra, Atos 2:38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão com ele, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, nos exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Se arrepender, se converter, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é recebendo a autoridade no nome de Jesus Cristo, nós receberemos o dom do Espírito Santo e viveremos essa promessa, nós, nossa família, toda a nossa casa. E eu termino a palavra com a mesma mensagem que nós iniciamos essa meditação. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e Jesus Cristo vai declarar, e você vai ser conhecido como Deus ungiu a você com o Espírito Santo e virtude, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é contigo. Deus quer manifestar essa grandeza, essa realidade, esse poder, essa virtude em sua vida, e você viver a realidade gloriosa, plena e soberana, que é o Jesus Cristo em nossa esperança da glória. Isto é evangelho. Esta é o evangelho vivo, pleno e verdadeiro que está escrito na palavra e que o Senhor quer compartilhar sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te encha com o Espírito Santo, te unja, te lambuze, esfrega a sua vida, te faça transbordar com a grandeza do Espírito Santo e que você possa vivenciar essas realidades gloriosas em tua vida, em teu ministério, em tua família e em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Curta aí, se inscreva no canal e continue recebendo palavras de fé e de bênção para a sua vida e compartilhando com seus amigos para que eles também venham ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, varão e varoa valorosa, e ande na plenitude da bênção do Evangelho de Jesus Cristo. É o que eu desejo para a sua vida como missionário de Jesus Cristo, para a glória de Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém.